Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E nessa mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte.
Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que modo havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz:
Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois, do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Hoje, Sexta-feira Santa, segundo dia do Tríduo Pascal, em que celebramos os mistérios mais importantes de nossa fé cristã, enfrentamos algo difícil de aceitar. O Filho de Deus, a luz do mundo, Ele que é a vida, morre em uma cruz, condenado como um malfeitor, um ladrão, mais ainda, um maldito. Estamos no fim? Afinal, seria a história de Jesus um verdadeiro fracasso? A propósito desta Sexta-feira Santa, e diante do relato completo da Paixão segundo João, que escutamos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, nesse relato da paixão abunda a injustiça, a barbárie, a tortura, o sangue, as trevas, o abandono. Mas, por trás desse absurdo, existe uma potência admirável, um segredo sem igual, ao qual és convidado a olhar. Por trás da injustiça e do sangue estão a fidelidade e o amor. A fidelidade e o amor de Jesus que, como vimos ontem, havia amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Se entrega por completo, entrega absolutamente tudo, inclusive a sua própria mãe, Maria. Toda a vida de Jesus é uma história de amor. Por amor, o Filho de Deus se encarnou. Por amor, percorreu os caminhos anunciando um Deus Pai eterno e misericordioso. Por amor, se compadeceu, curou e expulsou toda forma de mal. E hoje, por amor, aceita todo o peso da injustiça, do pecado do mundo. Sendo fiel e autêntico, por amor, abraça a cruz. Se nas palavras de Jesus e se nos seus milagres extraordinários se vislumbra já o rosto de Deus, compassivo e amoroso,
No Cristo crucificado se torna ainda mais claro este amor absurdo de Deus por ti. Os braços abertos de Jesus na cruz são os braços abertos de Deus que te diz: se compreendesses como te amo, ninguém te ama como eu. Em um momento de silêncio, repita esta frase de São Paulo aos Gálatas: Cristo me amou e se entregou por mim. Cristo me amou e se entregou por mim. Em segundo lugar, na vigília noturna vimos Jesus no Horto das Oliveiras, cheio de angústia, confessando a seus amigos: sinto uma tristeza mortal. E pediu a Deus: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Na paixão de Jesus vemos como o Filho de Deus experimenta não só um sofrimento físico enorme, dor psicológica exorbitante e brutal, senão também o peso da injustiça, os tormentos, as provações, também a incompreensão e o abandono. Cristo crucificado nos recorda que Deus conhece bem o sofrimento. Na paixão de Cristo, Deus se solidariza com todo o sofrimento humano, pois experimentou em suas próprias entranhas. Não fazer de conta, senão uma experiência que te diz: não estás só no sofrimento, estou contigo. E esse sofrimento e essa morte não é o fim. E esta verdade se torna real na ressurreição de Jesus. Agora perguntas-te: sentes a proximidade de Deus na provação e no sofrimento? Te agarras forte a Cristo crucificado? Tens nele seu consolo e fortaleza? Em terceiro lugar, e ainda que temos 1000 detalhes a considerar, quero deter-me particularmente em um. Jesus é condenado injustamente, é abandonado por seus discípulos, sofre todo tipo de vexame. Jesus, como resposta, poderia amaldiçoar, injuriar, utilizar de seu poder para devolver toda classe de males a esses verdugos. E, no entanto, ao longo de sua paixão, Jesus permanece humilde, abençoando, perdoando. A Pedro pede, no horto, que guarde a espada. Ao bom ladrão diz: hoje estarás comigo no paraíso. A João entrega eternamente a sua mãe. E seu último grito, como nos disse Lucas, é: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. O próprio Pilatos, que sabemos pelos historiadores que era um sanguinário, ficou impressionado com suas atitudes e até confessa publicamente: eu não encontro nenhuma culpa nele. E nos disse o Evangelho de Marcos que um centurião, ao pé da cruz, confessou ao ver a morte de Jesus: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Olhas para ti. Tua vida está atravessada de bondade, de humildade, de perdão, ou de críticas, julgamentos, de queixas e maldições e está cheio de orgulho e rancores? Que esse Evangelho te leve a maravilhar-te com o incrível amor que Deus lhe demonstrou na paixão e morte de Jesus e, em meio aos teus problemas e sofrimento, te aproximes de Cristo crucificado e te deixes abraçar por esses braços que transmitem sempre força e vida. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.